E se tudo que começou como um simples acordo virasse uma história que ninguém esperava. Um milionário fez uma proposta chocante. 1 milhão por uma única noite com uma garota virgem. Mas o que aconteceu depois mudou tudo. E de uma forma que ele jamais imaginou. Antes de começarmos essa história cheia de reviravoltas, comente aqui abaixo de qual cidade você está assistindo. Queremos saber até onde essa história vai chegar. Agora prepare-se, porque o que vem a seguir vai te surpreender. Era uma noite fria, e a luz amarelada de um abajur antigo escapava pela janela de um pequeno apartamento. Dentro dele, Ava Vaughn, uma jovem de 25 anos, estava sentada em uma cadeira de madeira que rangia a cada movimento. Seus olhos castanhos, cansados, mas determinados, fixavam-se na tela do computador, onde dezenas de e-mails não respondidos se acumulavam. Ela havia implorado ajuda a ONGs, bancos e até conhecidos distantes, mas a resposta era sempre a mesma. Desculpe, não podemos ajudar. Ava deixou as mãos caírem no colo, a mente girando de exaustão. Sua mãe, Margaret, estava internada, lutando contra uma doença que exigia uma cirurgia urgente. Sem ela, não havia chance de sobrevivência. O médico fora direto. 2 semanas. Se não operarmos até lá, será tarde demais. O valor? Um montante que Ava, mesmo trabalhando dia e noite, jamais conseguiria juntar tão rápido. Ela não era de desistir. Forte, inteligente e honesta, sempre cuidara da mãe sozinha desde a morte do pai, quando ainda era criança. Margaret era seu porto seguro, a pessoa que a ensinara a nunca abandonar a esperança, mesmo nos piores momentos. A vida pode ser dura, Ava, mas um coração bom sempre encontra luz na escuridão, dizia ela. Essas palavras guiavam Ava como um mantra. Por isso ela nunca cruzara a linha dos seus princípios, por mais difícil que fosse. Nos últimos dias, porém, a situação apertara. Ava aceitara turnos extras na cafeteria onde trabalhava, ficava acordada até tarde e acordava cedo, forçando um sorriso apesar das olheiras fundas. Tentara vender tudo o que tinha, o carro velho, objetos de valor sentimental, mas o dinheiro ainda estava muito aquém do necessário. Cada dia que passava, Margaret enfraquecia mais, e o desespero corroía Ava como um veneno lento. Naquela noite, ao sair do hospital, ela parou na calçada, o ar gelado envolvendo seu corpo. Olhou para o céu estrelado e murmurou: será que existe outro caminho? Mal sabia ela que naquela mesma noite, uma proposta mudaria tudo. O Grand Royal Hotel, um ícone de luxo, estava iluminado como um palácio, sediando um baile de gala beneficente para a elite. O salão transpirava ostentação. Vestidos caros, ternos impecáveis e o tilintar de taças de champanhe enchiam o ar. Ava estava lá, mas não como convidada. Com uma bandeja nas mãos, servia drinks, invisível entre os ricos. Era um trabalho temporário, mas pagava bem. Uma chance de juntar mais alguns reais para a cirurgia. Ela se movia com cuidado, tentando não chamar atenção, até que ele entrou. Jason Knight, um bilionário famoso e temido, atravessou o salão como se fosse o dono do mundo. Alto, de postura imponente, vestia um terno preto que parecia feito sob medida para seu corpo atlético. O cabelo escuro, penteado para trás, revelava olhos azuis gélidos, capazes de intimidar qualquer um. Diziam que ele podia comprar uma empresa com um aceno ou destruir uma carreira com uma palavra. Sua presença era magnética, mas fria. Todos o notaram, menos Ava, até sentir um olhar cortante sobre ela. Seus olhos se cruzaram por um instante. Ava, com sua bandeja, não percebeu o peso daquele momento. Continuou trabalhando, alheia, até que Jason pegou uma taça de champanhe da bandeja dela. Quem é você? A voz dele era grave, autoritária. Ava ficou tensa. Sou só uma garçonete, respondeu, seca, tentando se afastar. Mas Jason não a deixou escapar tão fácil. Tomou um gole lento, os olhos fixos nela. Não, disse quase para si mesmo. Você não é como os outros aqui. Ava franziu a testa confusa. Ele inclinou a cabeça, um leve sorriso surgindo, mas sem calor. Seus olhos parecem de alguém que perdeu tudo, mas ainda luta. As palavras a acertaram como um soco. Como ele podia ver isso nela? Ava virou o rosto querendo fugir daquela conversa estranha.
Mas Jason se aproximou mais, a voz baixa e perigosa roçando seu ouvido. Você precisa de dinheiro, não é? O coração dela parou por um segundo. Do que você está falando? Retrucou, cautelosa. Ele se recostou no bar, os olhos brilhando com um misto de diversão e frieza. $1 milhão. Ava piscou, atônita. O quê? $1 milhão, repetiu ele, firme. Por uma noite comigo. O choque a paralisou. Então a raiva explodiu dentro dela, quente e feroz. Que tipo de pessoa você acha que eu sou? Cuspiu, tremendo. Jason deu um sorriso arrogante. Não acho que você é qualquer tipo de pessoa. Só uma garota desesperada que precisa de dinheiro. E eu sou o homem que pode te dar isso. Ava sentiu o sangue ferver. Você acha que eu aceitaria isso? Rebateu, cada palavra carregada de desprezo. Ele deu de ombros indiferente. Não sei, mas sei que quando você não tiver mais opções, vai me procurar. Aquelas palavras cortaram seu orgulho como uma faca. Ela quis gritar e esbofeteá-lo, mas apenas apertou os punhos, os olhos ardendo de ódio, e se afastou. Enquanto passava, ouviu o riso baixo dele. Estarei esperando. Fora do salão, a realidade a atingiu como um tapa. O hospital, as contas, a mãe morrendo. Uma dúvida cruel rastejou em sua mente. E se eu não tiver escolha? Ava balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. Ela nunca aceitaria. Nunca. Mas no fundo, uma semente de desespero começava a brotar. Os dias seguintes foram um borrão de exaustão para Ava. Ela corria de um lado para o outro, equilibrando turnos na cafeteria, faxinas matinais e ligações para ONGs que sempre terminavam em não. O dinheiro que conseguia mal arranhava a montanha de despesas médicas. Cada vez que visitava o hospital, via Margarete mais pálida, o peito subindo e descendo com dificuldade. Você está se matando por mim, filha, dizia a mãe, a voz fraca, mas Ava apenas sorria, escondendo o pânico. Eu vou dar um jeito, mãe, sempre dou. Mas a verdade era cruel. Ela não estava dando jeito. O prazo do médico ecoava em sua cabeça como um relógio implacável. Menos de 2 semanas agora. Ava tentou empréstimos, mas sem garantias. Os bancos riram na sua cara. Vendeu o que restava. Um colar da avó, o rádio velho do pai. E ainda assim, o valor não chegava nem perto do necessário. À noite, sozinha no apartamento vazio, ela se afundava na cadeira, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu não posso perdê-la, sussurrava para si mesma, como se as palavras pudessem mudar o destino. Foi numa dessas noites, com a chuva tamborilando na janela, que a proposta de Jason voltou à sua mente. $1 milhão por uma noite. Ela fechou os olhos com força, tentando apagar a voz dele, o sorriso arrogante, os olhos frios. Nunca, murmurou, mas a palavra soou fraca, oca. O orgulho gritava que ela não era um objeto à venda, mas o desespero sussurrava. E se for a única saída? Ava se levantou, andando de um lado para o outro. Pensou na mãe acordando sem ar, nos médicos balançando a cabeça, no caixão que ela não suportaria ver. Sua respiração acelerou. Não, tem que haver outro jeito. No dia seguinte, ela voltou ao hospital. Margarete dormia, conectada a tubos, o rosto sereno apesar da dor. Ava segurou a mão dela, fria e frágil, e sentiu um nó na garganta. Eu prometi te proteger, mãe. Mas como? Foi então que o médico apareceu, o olhar sério. Ava, o tempo está acabando. Se não pagarmos logo, ela não vai aguentar. As palavras foram um golpe. Ela saiu do quarto cambaleando, o corredor girando ao seu redor. Lá fora, a chuva caía fina, molhando seu rosto misturado com lágrimas quentes. Eu não tenho escolha, admitiu, a voz tremendo. De volta ao apartamento, Ava pegou o celular com mãos trêmulas. O cartão que Jason deixara na bandeja naquela noite estava jogado na mesa, amassado, mas legível. Ela hesitou, os dedos pairando sobre os números. É só uma noite, pensou, tentando se convencer. Depois, acabou. Ele some, eu salvo minha mãe e sigo em frente. Mas a vergonha queimava seu peito. Ela que nunca se curvara, que sempre lutara sozinha, agora estava prestes a se render. Fechou os olhos, respirou fundo e digitou o número. O toque pareceu eterno, cada segundo um martelo contra seu orgulho. Então, a voz grave respondeu. Eu sabia que você ligaria. Ava engoliu em seco, forçando a voz a não falhar. Oferta ainda de pé.
Um silêncio, seguido de um riso baixo. Claro. Te passo o endereço. Nos vemos hoje à noite. Quando desligou, Ava deixou o celular cair, as mãos cobrindo o rosto. O que eu fiz? Perguntou-se, mas já era tarde. O carro chegou horas depois, um sedã preto brilhante que parecia deslocado na rua simples onde ela morava. O motorista, um homem de meia idade, abriu a porta sem dizer nada. Ava entrou, o coração disparado, vestindo um casaco surrado que contrastava com o luxo do veículo. A viagem foi silenciosa, o ronco do motor preenchendo o vazio. Quando chegaram, Ava olhou pela janela e viu uma mansão imensa, isolada em um terreno vasto. Portões de ferro se abriram, revelando um caminho de pedras perfeitas e jardins impecáveis. Era lindo, mas frio, como se ninguém realmente vivesse ali. Ela desceu do carro, o vento gelado batendo em seu rosto. Sem volta agora, pensou, apertando as mãos para esconder o tremor. Um mordomo idoso a recebeu na entrada. Senhorita Vaughn, o Sr. Knight a espera, disse, com um leve aceno. Eva o seguiu, os passos ecoando no chão de mármore. A casa era um labirinto de luxo vazio, sem fotos, sem vida, apenas paredes brancas e móveis caros. Pararam diante de uma porta enorme. O mordomo bateu e abriu. Sr. Knight, a senhorita Vaughn chegou. Jason estava de costas, olhando pela janela, uma figura sombria contra a luz fraca do lustre. Ele se virou, os olhos azuis cortantes fixos nela. Pontual, disse, a voz firme, quase satisfeita. Ava engoliu o nervosismo. Vamos acabar logo com isso, respondeu, tentando soar firme. Ele deu um passo à frente, analisando-a como um predador. Tão apressada, murmurou, com um sorriso frio. Relaxe, Ava. Não é uma negociação. Ela cerrou os punhos. Você disse que depois disso fingiríamos que nunca nos conhecemos. Quero isso rápido. Jason riu, um som seco, sem alegria. Normalmente as mulheres tentam ficar mais tempo comigo. Você é diferente. Ava ficou quieta. Não estava ali para jogos, só para salvar a mãe. Ele a encarou por um longo instante, como se tentasse decifrá-la. Então se virou para pegar um copo no bar. Fui claro nos termos. Uma noite. Depois, você some da minha vida. Ava respirou fundo, preparando-se para o pior. Imaginou que ele a agarraria, que tomaria o que queria sem hesitar. Mas Jason não se moveu. Apenas a observou, o copo na mão, os olhos brilhando com algo que ela não entendia. Por que eu, então? Perguntou ela, a voz rouca. Ele inclinou a cabeça. Porque você precisa do dinheiro, mas se odeia por isso. Isso me intriga. Ava virou o rosto desconfortável. O que você quer de mim, afinal? Jason ficou em silêncio por um momento. Então falou, quase num sussurro. Uma família. Só por uma noite. Ava congelou. Aquilo não fazia sentido. O homem mais frio que ela já conhecera queria algo tão humano. Quero que você cozinhe comigo. Sente à mesa. Fale comigo como se fôssemos normais, continuou ele, os olhos fixos nos dela. Não sou um bilionário esta noite. Sou só um homem. Ava piscou, atordoada. Não era o que ela esperava. Não era só seu corpo que ele queria. Era algo mais profundo, mais perigoso. E isso a assustou mais do que qualquer outra coisa. Ava ficou parada, o eco das palavras de Jason reverberando em sua mente. Uma família. Só por uma noite. Ela o encarou, tentando encontrar algum sinal de zombaria, mas os olhos dele, embora frios, carregavam uma sinceridade que a desarmou. Você quer cozinhar comigo? Perguntou a voz hesitante, quase incrédula. Jason ergueu uma sobrancelha, um leve brilho de desafio nos olhos. Acha que não sei cozinhar? Sem esperar resposta, ele virou-se e caminhou em direção à cozinha, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ava o seguiu ainda atordoada. A cozinha era enorme, com bancadas de mármore reluzente e eletrodomésticos que pareciam nunca ter sido usados. Era tão fria quanto o resto da mansão, bonita, mas sem alma. Jason abriu a geladeira pegando ingredientes frescos, tomates, manjericão, carne. Você corta os legumes, disse, jogando uma faca na direção dela com uma confiança casual. Ava pegou a faca no ar, surpresa consigo mesma, e começou a trabalhar em silêncio. O som da lâmina contra a tábua misturava-se ao chiado do óleo na frigideira, onde Jason dourava a carne. Por um instante,
Parecia normal, mas nada naquela situação era normal. Ava cortava os tomates, os dedos firmes, mas a mente girando. Ela viera preparada para uma transação fria, um sacrifício pelo bem da mãe. Em vez disso, estava ali, cozinhando com um bilionário que a confundia a cada segundo. De repente, Jason quebrou o silêncio, a voz grave carregando um peso inesperado. Já se perguntou por que moro numa casa tão grande, mas tão vazia? Ava levantou os olhos, encontrando os dele. Havia algo ali, não arrogância, mas uma sombra de dor. Não sei, respondeu ela cautelosa. Talvez você goste da solidão. Ele deu um sorriso amargo, mexendo a carne na frigideira. Não é uma escolha, é uma herança. Ava franziu a testa, mas antes que pudesse perguntar, ele continuou. Minha mãe me abandonou quando eu era criança. Foi com outro homem e deixou meu pai comigo. Ele nunca quis um filho. Eu era só um lembrete da traição dela. A voz dele ficou distante, como se revivesse cada palavra. Cresci nesse frio, sem amor, sem calor. Aprendi que neste mundo, se você não for forte, ninguém te respeita. Ava parou de cortar, a faca suspensa no ar. Pela primeira vez, viu além da fachada de Jason Knight, o bilionário intocável. Havia um menino ali, ferido, que construíra muros de gelo para sobreviver. Então você decidiu ser como seu pai? Frio e cruel? Perguntou ela, a voz suave, mas curiosa. Ele a encarou, os olhos indecifráveis. Talvez, mas o dinheiro e o poder não preenchem o vazio. Aquela confissão a pegou desprevenida. Seu peito apertou, não por pena, mas por uma estranha compreensão. O silêncio caiu entre eles, pesado, mas não incômodo. Ava decidiu compartilhar algo também. Eu não tenho nada disso. Moro num apartamento minúsculo. Trabalho em 1000 lugares para sobreviver. Ela hesitou, escolhendo as palavras. Mas eu tive sorte. Minha mãe me deu tudo o que tinha. Amor, mesmo quando não tínhamos nada. Sua voz tremeu. Ela está morrendo agora, e eu não consigo salvá-la. Por isso estou aqui. Seus olhos encontraram os dele, sem máscaras. Não é por ambição, é por ela. Jason a ouviu sem interromper, o rosto impassível. Mas algo mudou no ar. O gelo que os separava começou a derreter, substituído por um calor tímido. 2 corações machucados se reconheceram naquele instante, mesmo sem querer. Ele voltou ao fogão, mas o silêncio agora era diferente, quase acolhedor. Quando o jantar ficou pronto, sentaram-se à mesa enorme. Jason serviu vinho, a luz das velas dançando em seu rosto. Obrigado por ouvir, murmurou, a voz mais suave. Ava sorriu de leve. Às vezes falar ajuda. Comeram em paz o tilintar dos talheres preenchendo o vazio. Pela primeira vez, Ava não sentiu pressa para ir embora, e Jason não mencionou o acordo. Depois do jantar, ele serviu mais vinho. Gosta de vinho? Perguntou quase gentil. Ava girou o líquido na taça. Não muito, mas às vezes ajuda a esquecer. Ele inclinou a cabeça, um sorriso sutil nos lábios. Quer esquecer essa noite? Ela hesitou. Não sei. Eles brindaram, o som das taças ecoando no silêncio. Eva tomou um gole, sentindo o calor descer pela garganta, e percebeu que algo mudara. Jason não era mais só um nome. Era um homem, complexo e quebrado. Relaxada pela bebida, ela se recostou na cadeira. Você já sonhou com algo além disso? Fora do dinheiro? Jason pareceu surpreso, como se ninguém nunca tivesse perguntado. Tomou um gole antes de responder. Quando era criança, queria uma família. Minha mãe voltando, meu pai me aceitando. Um sonho bobo. Ele riu, mas sem humor. Nunca aconteceu. Aprendi que ninguém fica. Ava sentiu um aperto no peito. Nem todo mundo vai embora, disse baixo. Ele a olhou, algo vulnerável brilhando nos olhos antes de se esconder novamente. E você? Qual seu sonho? Perguntou ele. Ava sorriu, nostálgica. Quero minha mãe bem. Uma vida simples, uma casa pequena com um jardim cheio de flores. Jason a observou, como se aquelas palavras o tocassem de um jeito que ele não esperava. Eles eram opostos. Ela, uma garota comum lutando por amor. Ele, um homem poderoso preso na solidão. Mas ali, naquela mesa, os muros entre eles começaram a ruir. Ava sentiu um calor que não vinha do vinho, e os olhos de Jason, antes frios,
Agora a haviam de verdade. Sem pensar, ela perguntou: se pudesse voltar, mudaria algo? Ele ficou quieto por um longo momento. Talvez eu não me tornasse esse homem, respondeu quase num sussurro. Ava arregalou os olhos. Pela primeira vez, viu um Jason cansado de si mesmo. Ele estendeu a mão afastando uma mecha de cabelo do rosto dela, os dedos demorando-se em sua bochecha. Ava, disse, a voz rouca, cheia de algo que ela não conseguia nomear. Ela não recuou. Nos olhos dele, viu a solidão que ele escondia, o desejo por algo que nunca tivera. E então ele se inclinou. O beijo foi leve, hesitante, como se temesse que ela sumisse. Ava fechou os olhos, sentindo o calor dele misturar-se ao dela. O beijo quente, tornando-se urgente, e ela se entregou, não por dinheiro, mas porque, naquele momento, precisava dele tanto quanto ele precisava dela. Por uma noite, esqueceram o mundo. Eram só duas almas solitárias que, contra todas as chances, haviam se encontrado. A luz da manhã atravessou as cortinas pesadas, lançando um brilho suave sobre o quarto imenso. Ava acordou lentamente, os sentidos ainda presos à névoa do sono. O calor ao seu lado havia desaparecido, mas o lençol guardava um leve vestígio dele. Ela piscou, ajustando-se ao silêncio opressivo da mansão. Então, percebeu. Jason não estava lá. Sentou-se na cama, o coração acelerando enquanto seus olhos varriam o quarto vazio. Uma sensação fria de solidão a envolveu, como se algo essencial tivesse sido arrancado dela. Seu olhar caiu sobre a mesa ao lado da cama. Ali, dobrado com precisão, estava um cheque. R$1.000. 0,000. Os números em tinta preta a encaravam, frios e definitivos. Ava estendeu a mão hesitante e pegou o papel. Era leve, mas parecia pesar uma tonelada em seus dedos. Isso é tudo que sobrou, pensou, um sorriso amargo curvando seus lábios. Ela sabia que seria assim. Um acordo, uma transação, nada mais. Mesmo assim, o vazio no peito a pegou desprevenida. Por que dói tanto? Perguntou-se, apertando o cheque com força. A noite passada não fora só um sacrifício. Cozinhar com Jason, ouvir suas confissões, o beijo que os unira, tudo aquilo fora real, pelo menos para ela. Mas o cheque dizia o contrário. Era o fim, como ele prometera. Ava respirou fundo, engolindo as emoções que ameaçavam transbordar. Foi por ela, lembrou-se pensando na mãe. Levantou-se, o chão gelado sob seus pés descalços, e vestiu-se rapidamente. Precisava sair dali, levar o dinheiro ao hospital e esquecer aquela mansão, aquele homem, aquela noite. Enquanto descia as escadas, o mordomo apareceu. O carro à espera, senhorita Vaughn, disse sem emoção. Ava assentiu, incapaz de falar. No caminho de volta, olhou pela janela do sedã, as árvores passando em um borrão. O cheque queimava em seu bolso, um lembrete cruel do que ela trocara por ele. Chegando ao hospital, correu até a administração. Quero pagar a cirurgia da minha mãe, disse, entregando o papel com mãos trêmulas. A recepcionista ergueu as sobrancelhas, surpresa, mas processou tudo em minutos. Está feito. Ela será operada hoje. Aliviada, Ava correu ao quarto de Margaret. A mãe ainda dormia, mas pela primeira vez em semanas havia esperança. Ava segurou sua mão, sussurrando, "Você vai ficar bem." Lágrimas rolaram por seu rosto, de alívio, mas também de algo que ela não queria nomear. A cirurgia foi um sucesso. Dias depois, Margaret abriu os olhos, fraca, mas viva. "Você conseguiu, filha", murmurou sorrindo. Ava apenas assentiu, escondendo o custo daquele milagre. Enquanto isso, Jason Blackwood, como ele se apresentara formalmente ao mundo, voltou à sua rotina. Na sede da Blackwood Group, uma torre de vidro e aço, ele caminhava entre funcionários que o cumprimentavam com reverência. Reuniões seguiam umas às outras. Contratos milionários eram assinados com sua precisão habitual. Para todos, ele era o mesmo, frio, calculista, intocável. Mas dentro dele algo mudara. Ele não admitia, claro. Fora só uma noite, um capricho pago e encerrado. Ava saíra de sua vida, como combinado. Então, por que ela ainda estava em sua mente? À noite, no topo de seu apartamento de luxo, Jason encarava a cidade iluminada, um copo de uísque na mão. Fechava os olhos e via Ava,
O jeito que ela cortava os legumes com cuidado, a voz suave ao falar da mãe, o calor dos lábios dela contra os dele. Ridículo, murmurou, sacudindo a cabeça. Fora um acordo. Ela precisava do dinheiro, ele queria... O quê? Uma noite de normalidade? Uma família de mentira? Ele tomou um gole, o líquido queimando a garganta, mas não apagando a lembrança. Nos dias seguintes, Jason mergulhou no trabalho com ainda mais fúria. Projetos novos, viagens, negociações. Encheu cada minuto para não pensar. Tentou até voltar às mulheres de sempre, aquelas que queriam seu dinheiro, nunca seu tempo. Mas nenhuma o fazia sentir nada. Todas as vezes via Ava, os olhos dela não de admiração pelo seu poder, mas de algo mais profundo, mais verdadeiro. Ela me marcou, admitiu em silêncio, irritado consigo mesmo. Mas ela se fora, e ele não a procuraria. Não podia. Ava, por sua vez, decidiu deixar a cidade. Com o dinheiro que sobrou, pagou as dívidas e levou Margarete para um vilarejo costeiro. Lá, abriu uma pequena padaria, um sonho antigo que nunca ousara perseguir. O lugar era simples, com uma placa de madeira pintada à mão e o cheiro de pão fresco enchendo o ar. Pela primeira vez em anos, sentiu paz. Margarete, ainda se recuperando, sentava-se perto da janela, tomando chá e observando a filha com orgulho. Você merece isso, Ava, dizia. Ava sorria, mas no fundo algo a incomodava. 2 semanas depois, a exaustão bateu. Ela culpou o trabalho, o estresse acumulado. Então vieram as náuseas, a tontura. Quando percebeu que seu ciclo estava atrasado há quase 2 meses, o medo a atingiu como um raio. Com as mãos trêmulas, comprou um teste na farmácia local. Em casa, no banheiro silencioso, encarou as 2 linhas vermelhas. Grávida. O ar sumiu do quarto. Ela deixou o teste cair, os olhos arregalados, o coração disparado. Não pode ser, sussurrou, mas sabia de quem era. Jason Blackwood. O nome ecoou em sua mente, trazendo de volta aquela noite, o jantar, as confissões, o beijo. Não fora amor nem um conto de fadas. Fora um acordo, mas agora um pedaço dele crescia dentro dela. Ava sentou-se no chão, as mãos no rosto. Medo, incerteza e um calor estranho lutavam em seu peito. Ela não se arrependia. Aquela noite fora real, mesmo que por um instante. Mas uma dúvida cruel surgiu. E se ele souber? Jason não era homem de laços. E se quisesse o bebê, mas não ela? E se o tomasse como um troféu, com seu poder e dinheiro? Ava colocou a mão no ventre, decidida. Você é meu, sussurrou. Criaria o filho sozinha, com amor, longe do mundo frio de Jason. Ele nunca saberia. Nunca a encontraria. Ela precisava proteger aquela criança. Dele, do passado, de tudo. Era ela e o bebê agora, começando uma nova vida. Mas, no fundo, uma vozinha perguntava, e se o destino tiver outros planos? Os meses passaram como brisa no vilarejo costeiro, onde Ava reconstruía sua vida. A padaria, batizada de Pão de Sol, tornara-se um ponto querido na rua principal. O cheiro de bolos e pães frescos atraía moradores e turistas que entravam curiosos e saíam com sorrisos. Ava trabalhava com afinco, as mãos sempre cobertas de farinha, o cabelo preso num coque desleixado. Era uma rotina simples, mas cheia de propósito. Margarete, agora mais forte, ajudava quando podia, arrumando as mesas ou apenas conversando com os clientes. Você transformou nossa dor em algo bonito, filha, dizia, os olhos brilhando de orgulho. A gravidez de Ava avançava em segredo. Ela escondia a barriga sob aventais largos, evitando perguntas. À noite, sozinha em seu quartinho acima da padaria, acariciava o ventre e sussurrava. Vamos ficar bem, só nós 2. Decidira que o bebê seria seu mundo, criado com o amor que Margarete lhe dera. Jason não fazia parte disso. Ele era um passado que ela trancara em uma gaveta mental, junto com o cheque e a lembrança daquela noite. Ele nunca vai saber, repetia, como um mantra para afastar o medo. Mas o destino gosta de brincar com certezas. A 1000 quilômetros dali, Jason Blackwood comandava seu império com a mesma precisão de sempre. Na Blackwood Group, ele era uma força da natureza. Decisões rápidas, ordens firmes, resultados impecáveis. Ninguém percebia as rachaduras em sua armadura. Ele preenchia os dias com trabalho,
as noites com uísque e silêncio. Mas, por mais que tentasse, Ava não saía de sua cabeça. O jeito que ela o ouvira sem julgá-lo, o calor do toque dela, o olhar que o desnudara, tudo aquilo o assombrava. De pé em seu apartamento, encarando a cidade que brilhava lá embaixo, ele murmurava para si mesmo. Foi só uma noite, mas a frase soava falsa. Ele tentara esquecê-la. Mergulhara em projetos, viajara ao mundo, saíra com mulheres que não pediam nada além de joias e status. Nada funcionava. Por que ela? Perguntava-se irritado. Não era amor. Ele não acreditava nisso. Era algo. Um vazio que ela deixara. Um pedaço dele que ela levara sem saber. Jason decidiu investigar. Não por saudade, dizia a si mesmo, mas por controle. Ele precisava saber onde ela estava, o que fizera com o dinheiro. Contratou uma equipe de investigadores, os melhores que o dinheiro podia comprar. Encontrem Ava Vaughn, ordenou a voz cortante. Dias depois, o relatório chegou. Nada. Nenhuma transação suspeita, nenhum endereço fixo, nenhum rastro. Impossível, rosnou jogando o copo de uísque contra a parede. O vidro estilhaçado espalhou-se pelo chão, mas a raiva não diminuiu. Ela não pode simplesmente sumir. Ele não entendia por que aquilo o consumia. Fora ele quem definira as regras. Uma noite sem laços. Mas agora sentia-se traído, como se ela tivesse roubado mais do que ele oferecera. Eu a deixei ir, pensava, mas seu coração gritava o contrário. Queria vê-la, confrontá-la, entender por que ela o marcara tão fundo. Sem respostas, afundou-se ainda mais no trabalho, os funcionários temendo seus acessos de fúria. No fundo sabia, não era só curiosidade, era necessidade. Enquanto isso, Ava enfrentava sua própria batalha. O bebê nasceu numa manhã de primavera, num hospital pequeno do vilarejo. Um menino Theo com olhos azuis brilhantes e cabelo castanho escuro. Quando o segurou pela primeira vez, Ava chorou, de alegria, mas também de um susto que não explicava. Ele parecia com Jason. Não importa, sussurrou beijando a testa do filho. Você é meu. Margarete, ao seu lado, sorriu. Ele é perfeito, Ava. E era. Theo trouxe luz à vida delas, um motivo para seguir em frente. Os anos passaram rápido. Theo cresceu forte e curioso, correndo pela padaria, encantando os clientes com seu sorriso travesso. Ava o criava com amor, contando histórias à noite, ensinando-o a plantar flores no pequeno jardim atrás da casa. Margaret ajudava apesar da saúde frágil, e as 3 gerações formavam um lar simples, mas feliz. Ava trabalhava duro, expandindo a padaria, economizando cada centavo para o futuro de Theo. Ele nunca vai precisar de mais ninguém, dizia a si mesma, firme na decisão de mantê-lo longe do pai. Mas Jason não estava tão distante quanto ela pensava. 5 anos após aquela noite, ele viajou ao litoral para uma reunião com investidores locais. O negócio foi fechado com facilidade, como sempre. Depois caminhou pelo calçadão à beira-mar, o sol forte contrastando com o frio que carregava dentro de si. Não tinha paciência para a alegria dos turistas, o barulho das crianças brincando. Até que algo o atingiu, literalmente. Um menino pequeno esbarrou nele, derramando suco gelado em sua camisa cara. Desculpa, moço, disse o garoto, os olhos arregalados. Jason franziu a testa, pronto para repreendê-lo, mas parou. Aqueles olhos azuis, penetrantes, idênticos aos seus. O cabelo castanho, os traços afiados, a expressão séria, era como olhar para si mesmo em miniatura. O coração de Jason disparou, o ar preso nos pulmões. O menino limpava a camisa dele com um guardanapo, murmurando. Mamãe diz que a gente tem que consertar os erros. Jason agarrou a palavra mamãe como um fio solto. Qual seu nome? Perguntou, a voz rouca. O garoto hesitou, depois sorriu, esperto. Mamãe diz para não falar com estranhos. Mas você não parece mal. Jason quase riu, mas a urgência o dominou. Onde está sua mãe? O menino deu um passo atrás, rindo. Não vou contar. E correu desaparecendo entre as casas. Jason ficou paralisado, o barulho das ondas sumindo ao fundo. Meu filho? A pergunta explodiu em sua mente, um trovão que não podia ignorar. Ele não acreditava em coincidências. Algo, ou alguém, o estava chamando de volta ao passado. Naquela noite, Jason não dormiu. A imagem do menino o perseguia.
Os olhos, o sorriso, a voz. É ele, pensava, o peito apertado. Pela manhã chamou seus investigadores. Encontrem-na, agora. Horas depois o relatório chegou. Ava Vaughn, dona de uma padaria chamada Pão de Sol, mãe de um menino de 5 anos. O mundo de Jason girou. Ela o escondera. Por anos criara seu filho em segredo. Raiva, traição e algo mais profundo o consumiram. Ele agarrou o casaco. Preparem o carro, ordenou. Vou atrás dela. O carro preto parou em frente à padaria Pão de Sol, numa tarde tranquila. Jason Blackwood desceu, os olhos fixos na placa de madeira que balançava suavemente ao vento. O aroma doce de pão fresco escapava pela porta aberta, misturado ao som distante das ondas. Ele respirou fundo, o peito apertado por uma tempestade de emoções, raiva, traição, mas também algo que não queria nomear. 5 anos. Ela vivera ali, com seu filho, sem nunca lhe dar uma palavra. Ele ajustou o terno, tentando recuperar o controle que sempre tivera, e entrou. O sininho tilintou, anunciando sua chegada. Ava estava atrás do balcão, arrumando uma bandeja de muffins, o avental verde coberto de farinha. O cabelo castanho caía em mechas soltas sobre o rosto, e ela cantarolava baixinho, perdida em seus pensamentos. Era uma cena simples, quase serena, até ela erguer os olhos. O sorriso que oferecia aos clientes morreu instantaneamente. O pano que segurava escorregou de suas mãos, caindo no chão. Jason, sussurrou, o nome saindo como um grito preso na garganta. Ele ficou parado, a presença imponente enchendo o pequeno espaço. Os olhos azuis, frios como gelo, cravaram-se nela. Ava, disse, a voz grave cortando o ar. Tem algo que quer me contar? O tom era calmo, mas carregado de uma ameaça velada. Ava sentiu o estômago revirar. Sabia o que ele queria dizer. Não precisava perguntar. Ele vira Theo. O segredo que ela guardara por 5 anos estava exposto, e o medo que ela enterrara voltou com força total. Eu não sei do que você está falando. Gaguejou tentando manter a compostura, mas suas mãos tremiam, traindo-a. Jason deu um passo à frente, o olhar endurecendo. Não minta para mim. Ele riu, um som frio e sem humor. Ontem um menino esbarrou em mim, derramou suco na minha camisa, e quando olhei nos olhos dele, ele se aproximou mais, forçando-a a encará-lo. Eu me vi, Ava. Meu filho. A última palavra saiu como um trovão baixo, cheia de certeza e fúria. Ava recuou até o balcão, o coração disparado. Isso não tem nada a ver com você, disse, forçando a voz a soar firme. Minha vida, minhas escolhas, elas não te dizem respeito. Mas Jason não cedeu. Ele avançou, o espaço entre eles diminuindo perigosamente. Nada a ver comigo, retrucou, a voz um rosnado. Aquele menino é meu filho, Ava. Você o escondeu de mim por 5 anos. Seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e algo mais profundo. Mágoa, talvez. Ela levantou o queixo, enfrentando-o. Não te devo explicações. A coragem veio de algum lugar que ela nem sabia que tinha. Você não o conhece, Jason. Não sabe nada sobre ele. Ele parou, os punhos cerrados. E de quem é a culpa? Rebateu, a voz cortante. Você fugiu. Me deixou no escuro. Achou que eu nunca descobriria? Ava sentiu os olhos arderem, mas segurou as lágrimas. Eu fiz o que era melhor para ele. Você não é o tipo de homem que ele precisa como pai. As palavras o atingiram como um soco. Jason ficou em silêncio por um instante, o rosto tenso. O que você sabe sobre o tipo de homem que eu sou? Perguntou, baixo, quase perigoso. Ava engoliu em seco. Sei que você vive num mundo onde amor é fraqueza. Não vou deixar meu filho crescer assim. Ele deu um passo atrás, como se as palavras o tivessem queimado. Por um segundo, ela viu algo vulnerável em seus olhos, mas ele logo mascarou. Você e nosso filho vêm comigo para a cidade, declarou a voz firme, como se fosse uma ordem inquestionável. Ava balançou a cabeça, os punhos cerrados. Não, não pertencemos ao seu mundo. Theo fica comigo. Jason apertou a mandíbula, o olhar escurecendo. Acha que pode me impedir, Ava? Ele tem o direito de me conhecer, e eu não vou ficar de fora da vida dele. A tensão entre eles era elétrica, um cabo de guerra entre 2 corações teimosos. Antes que ela pudesse responder, a porta dos fundos se abriu. Mamãe!
Theo entrou correndo, o cabelo bagunçado e um sorriso brilhante no rosto. Ele parou ao ver Jason, os olhos azuis, tão iguais aos do pai, arregalando-se de curiosidade. "Quem é ele?" perguntou apontando. Ava congelou, o ar preso nos pulmões. Jason virou-se lentamente, encarando o menino. Por um instante, o mundo parou. Ele viu a si mesmo naquele rostinho, os traços, o olhar, até o jeito de inclinar a cabeça. "Oi", disse Jason, a voz mais suave do que Ava jamais ouvira. Theo sorriu, tímido. "Oi, você é amigo da mamãe?" Jason hesitou. Então olhou para Ava, como se pedisse permissão. Ela ficou em silêncio, o coração apertado. "Talvez", respondeu ele por fim. "Gosta de cookies?" Theo assentiu, animado. "Mamãe faz os melhores." Jason riu. Um som genuíno, raro. "Talvez você possa me dar um." Ava observou, dividida entre o medo e uma emoção que não queria sentir. Theo correu para pegar um cookie, e Jason se virou para ela. "Não vou forçar vocês a ir comigo, ainda não, mas eu vou conhecer meu filho, Ava, quer você goste ou não." A determinação em sua voz era inabalável. Ela mordeu o lábio sem resposta. Theo voltou, entregando o cookie a Jason com orgulho. "É de chocolate", disse rindo. Jason pegou o doce, os olhos fixos em Ava. "Obrigado, pequeno." Ele comeu um pedaço, o gesto simples carregado de significado. Ava sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele sabia. E agora estava ali, não como o bilionário frio, mas como um homem que queria algo que ela nunca imaginara. Ser pai. "Eu vou descobrir tudo", disse ele, baixo, antes de se virar e sair. A porta fechou-se atrás dele, o sininho ecoando no silêncio. Ava abraçou Theo, o coração disparado. Ele não vai desistir, pensou. O medo misturado a uma estranha esperança. Jason não era mais só uma sombra do passado. Ele era real, presente, e queria mais do que uma noite. Queria a família que ela escondera. E pela primeira vez, Ava se perguntou se poderia impedi-lo. Os dias seguintes foram um turbilhão para Ava. A visita de Jason deixara um rastro de inquietação na pacata rotina da padaria. Ela tentava se concentrar no trabalho, amassar a massa, atender os clientes, manter o sorriso, mas seus pensamentos voltavam a ele. Aquele olhar firme, a voz decidida. "Eu vou conhecer meu filho." Não era uma ameaça, mas uma promessa. E Ava sabia que Jason Blackwood não era homem de recuar. Enquanto limpava o balcão, Theo brincava perto, empilhando potes vazios. "O moço do cookie volta, mamãe?" perguntou inocente. Ava forçou um sorriso. "Talvez, meu amor." Ela queria protegê-lo, mantê-lo naquele mundo simples e seguro que construíra. Mas Theo era curioso, esperto demais para não notar as mudanças. E Jason? Jason não era mais o estranho arrogante da gala. Algo nele mudara naquele breve encontro, uma suavidade que a desarmava. Ava balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. "Ele não merece uma chance", dizia a si mesma, mas uma vozinha insistia. "E se ele merecer?" Enquanto isso, Jason estava determinado. Pela primeira vez em anos, algo além de negócios movia suas ações. Ele voltou ao vilarejo, hospedando-se num hotel discreto à beira-mar. Não forçaria Ava a nada. Aprendera que com ela, ordens não funcionavam. Em vez disso, decidiu conhecer Theo aos poucos. No dia seguinte, apareceu na padaria no fim da tarde, quando o movimento era menor. Entrou com as mãos nos bolsos, o terno trocado por uma camisa simples, tentando parecer menos intimidante. Ava o viu de imediato, o corpo tenso. "O que você quer agora?" perguntou, a voz baixa para não chamar atenção. Jason ergueu as mãos, como em rendição. "Só vim tomar um café, e quem sabe ver o pequeno." Antes que ela pudesse protestar, Theo correu até ele. "Você voltou!" exclamou, os olhos brilhando. "Gostou do cookie?" Jason sorriu. Um sorriso verdadeiro, não o de negócios. "Melhor cookie da minha vida. Você ajuda a fazer?" Theo assentiu, orgulhoso. "Eu coloco as gotas de chocolate." Ava observou, o coração apertado. Havia uma conexão ali, natural e descomplicada. Jason se abaixou ao nível de Theo. "Sabe jogar bola?" perguntou. O menino arregalou os olhos. "Sim, mas não tenho com quem jogar." Jason olhou para Ava, pedindo permissão silenciosa. Ela hesitou, mas Theo já puxava a mão dele.
Vamos, moço. Relutante, ela assentiu. Fiquem no quintal dos fundos. Os dois saíram, e Ava os seguiu com o olhar pela janela. Theo ria, chutando uma bola velha, enquanto Jason, desajeitado, mas empenhado, tentava acompanhar. Era estranho vê-lo assim, o bilionário implacável, suando numa brincadeira infantil. Quando voltaram, Theo estava radiante. Ele é legal, mamãe, disse, antes de correr para pegar água. Jason ficou em pé, ofegante, os olhos fixos em Ava. Obrigado por isso, murmurou. Ela cruzou os braços. Não significa que eu confio em você. Eu sei, respondeu ele sério, mas vou ganhar essa confiança. Ava franziu a testa. Por quê? Você tem tudo. Dinheiro, poder. Por que isso agora? Jason respirou fundo, os olhos baixos por um instante. Porque eu não tenho nada que importe. Vi aquele menino e... Ele é meu, Ava. Não vou desistir dele. Havia uma vulnerabilidade ali que ela não esperava. Antes que pudesse responder, ele virou-se e saiu, deixando-a com mais perguntas do que respostas. Nos dias seguintes, Jason tornou-se uma presença constante. Não exigia, não forçava, apenas aparecia. Sentava-se na padaria, tomava café, conversava com Theo sobre escola, amigos e histórias inventadas. Ava o observava de longe, dividida. Ele levava pequenos presentes, uma bola nova, um livro de aventuras, e Theo os aceitava com entusiasmo. Ele disse que me ensina a fazer pipa, contava o menino animado. Aos poucos, Ava via um Jason diferente. Não o homem frio que a comprara por uma noite, mas alguém tentando ser mais. Uma tarde, enquanto Theo dormia após brincar, Margaret chamou Ava para conversar. Aquele homem, ele é o pai, não é? Perguntou direta. Ava suspirou, assentindo. E você acha que pode mantê-lo fora da vida do Theo para sempre? Continuou a mãe. Não sei, mãe. Tenho medo do que ele pode fazer. Margaret segurou a mão dela. Eu vejo como ele olha para o menino. Não é poder que ele quer. É algo que nunca teve. Talvez vocês dois precisem se dar uma chance. As palavras pesaram em Ava. Ela passara anos temendo Jason, mas agora ele estava ali, mudando diante dos seus olhos. Numa noite, quando Theo ficou doente com febre, Jason apareceu sem ser chamado. Ouvi no vilarejo, disse, trazendo remédios e uma bolsa de gelo. Ficou até a febre baixar, ajudando Ava em silêncio. Quando Theo adormeceu, ele se levantou para ir embora. Por que você está fazendo isso? Perguntou ela, a voz rouca de cansaço. Jason parou na porta. Porque eu nunca tive um pai. Não vou deixar ele passar por isso. A resposta a atingiu como um raio. Pela primeira vez, Ava viu além da raiva, além do medo. Jason não estava ali por controle. Estava ali por Theo, e talvez por ela. Nos dias que se seguiram, ele continuou aparecendo. Ajudava na padaria, levava Margaret ao médico, consertava uma cadeira quebrada. Não falava muito, mas suas ações diziam tudo. Ava começou a notar os detalhes. O jeito que ele sorria quando Theo ria. A paciência que nunca tivera antes. Uma tarde, enquanto os dois construíam uma pipa no quintal, Theo correu até ela. Mamãe, o Sr. Alex pode ser meu melhor amigo? Perguntou, usando o nome que Jason dera. Eva congelou, os olhos encontrando os de Jason. Ele parecia tão surpreso quanto ela. Se você quiser, pequeno, respondeu ele a voz suave. Theo sorriu, feliz, e voltou a brincar. Jason se aproximou de Ava. Eu não quero só ser amigo dele, Ava. Quero ser o pai dele, e quero que você me deixe tentar. Ela ficou em silêncio, o coração em guerra. O homem que ela temera por tanto tempo estava ali, pedindo algo que ela nunca imaginara, uma chance de ser família. Pela primeira vez, Ava se perguntou se poderia confiar nele. Não só por Theo, mas por si mesma. As semanas seguintes foram uma dança delicada entre Ava e Jason. Ele não pressionava, mas também não desistia. Tornou-se uma figura constante na vida de Theo, aparecendo na padaria com um sorriso discreto e uma paciência que Ava nunca imaginara nele. Levava o menino para jogar bola, ensinava-o a empinar pipa, lia histórias à noite quando Ava estava exausta. Theo o adorava, chamando-o de Senhor. Alex com um carinho que fazia o coração de Ava apertar. Ele é legal, mamãe. Você gosta dele? Perguntava o menino inocente.
Ela sorria sem resposta. Ava observava tudo de perto, ainda cautelosa. Jason não era mais o bilionário arrogante que a comprara por uma noite, ou pelo menos não agia como tal. Ele mudava diante dos seus olhos. Quando uma tempestade atingiu o vilarejo, ele apareceu na porta da padaria com cobertores e comida, garantindo que ela, Theo e Margaret estivessem seguras. Quando Margaret precisou de remédios, ele os trouxe sem alarde. Até na padaria ajudava, limpava mesas, carregava sacos de farinha, coisas que um homem como ele nunca fizera. "Por que você está fazendo isso?" perguntou ela uma vez, confusa. "Porque vocês importam", respondeu ele, simples e direto. Essas palavras ecoavam em Ava. Ela queria resistir, manter os muros que construíra ao redor do coração. Mas Jason os derrubava, não com força, mas com gestos. Uma noite, enquanto Theo dormia, ele ficou na padaria ajudando-a a fechar. "Você já tentou fazer pão?" perguntou ela, quase brincando. Jason riu, um som leve que a surpreendeu. "Não, mas posso aprender." Ela o guiou, rindo quando ele espalhou farinha na camisa cara. "Você é péssimo nisso", disse, mas o tom era suave, quase carinhoso. Ele sorriu. "Talvez, mas gosto de tentar com você." Aquele momento quebrou algo em Ava. Pela primeira vez, não o viu como uma ameaça, mas como um homem, imperfeito tentando ser melhor. Eles conversaram enquanto o pão assava, sobre coisas simples, o mar, o vilarejo, os sonhos de Theo. Jason abriu-se mais. "Eu nunca soube o que era família, Ava. Meu pai me via como um fardo. Minha mãe me deixou. Cresci achando que amor era fraqueza." Ele pausou, os olhos fixos nela. "Mas você e Theo, vocês me fazem querer ser diferente." Ava sentiu um calor subir ao peito. Se você mudar de ideia? Se for embora de novo?" perguntou a voz tremendo com o medo que ainda carregava. Jason a encarou sério. "Eu já perdi vocês uma vez. Não vou perder de novo." Havia uma promessa ali, não dita em palavras grandiosas, mas sentida na firmeza do olhar dele. Ela baixou os olhos sem saber o que dizer. O cheiro do pão preenchia o ar, e por um instante pareceram uma família de verdade. Os dias se tornaram mais leves. Jason começou a aparecer na escola de Theo, buscando-o com um sorriso que derretia as defesas de Ava. Uma tarde, os dois chegaram correndo, sujos de areia. "Fizemos um castelo na praia", gritou Theo animado. Jason riu, bagunçando o cabelo do menino. "Ele é o rei do castelo, eu só ajudei." Ava os observou, o coração acelerado. Era uma cena que ela nunca imaginara. Jason, o homem de gelo, brincando na areia com o filho deles. Margaret notou a mudança. "Ele te ama, Ava. E ama o Theo. Você vê isso, não vê?" perguntou uma noite enquanto tomavam chá. Ava suspirou. "Eu vejo, mãe, mas tenho medo de confiar." Margaret segurou sua mão. "O medo é normal, mas às vezes o amor vale o risco." Essas palavras ficaram com Ava, remoendo em sua mente enquanto ela via Jason se transformar. Ele não era perfeito. Às vezes, a frieza antiga voltava, o hábito de controlar, mas logo se corrigia, pedindo desculpas com um olhar envergonhado que a fazia sorrir. Uma noite, enquanto o sol se punha, Jason a encontrou na praia. Theo corria à frente, brincando com as ondas. Ele parou ao lado dela, o vento bagunçando seu cabelo. "Ava, eu sei que errei. Aquela noite, eu te tratei como uma transação, mas você foi mais que isso desde o começo." Ela virou-se para ele, surpresa. "Então, por que me deixou ir?" perguntou, a voz baixa. Ele respirou fundo. "Porque eu não sabia o que sentia. Agora sei. Quero você e Theo na minha vida. Não por uma noite, mas para sempre." Ava ficou em silêncio, o coração disparado. Olhou para Theo rindo enquanto a água molhava seus pés, e depois para Jason, os olhos azuis, antes frios, agora cheios de algo quente, real. "Eu te amei naquela noite", admitiu ela quase num sussurro, "mas você me machucou." Jason assentiu a culpa visível. "Eu sei, e vou passar o resto da vida provando que posso ser mais." Ele segurou a mão dela, hesitante. "Me dá uma chance?" Ela olhou para os dedos entrelaçados, sentindo o calor dele. Theo correu até eles rindo. "Olha, papai Alex", gritou, apontando um caranguejo. Ava congelou com a palavra papai, mas Jason apenas sorriu, abaixando-se para o menino. "É incrível, pequeno."
Quando se levantou, olhou para ela. Eu quero ser isso para ele. E para você, se me deixar. Ava sentiu as lágrimas subirem, mas não de tristeza, de esperança. Naquela noite, um bilhete chegou. Encontre-me na praia ao pôr do sol. Curiosa, Ava foi. O céu estava pintado de laranja e rosa, e ali, na areia, luzes brilhavam, pétalas de rosas formando um caminho até uma mesa. No centro, uma caixinha de veludo. Jason surgiu, elegante num terno branco, os olhos nervosos, mas cheios de amor. Ele se ajoelhou. Ava, você me ensinou o que é amar. Não quero viver sem você e Theo. Casa comigo? Lágrimas rolaram pelo rosto dela. Ela olhou para o homem que fora seu erro, seu medo, e agora era sua redenção. Com um sorriso trêmulo disse, sim. Jason a puxou para um beijo, selando uma promessa que ia além de palavras. Um futuro juntos, finalmente inteiro. O sol pairava baixo no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e vermelhos, quando Ava caminhou descalça pela areia. O vestido branco, simples mas elegante, ondulava com a brisa do mar. Em suas mãos, um buquê de flores silvestres colhidas por Theo. À frente, Jason esperava, os pés também na areia, vestindo uma camisa branca aberta no peito, o olhar fixo nela como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Era um casamento pequeno, íntimo, com apenas Margaret, Theo e alguns poucos amigos do vilarejo. Nada de luxo exagerado, só amor, puro e verdadeiro. Theo correu à frente rindo, jogando pétalas com entusiasmo desajeitado. Você tá linda, mamãe, gritou, antes de parar ao lado de Jason, que bagunçava seu cabelo com carinho. Ava sorriu, o coração leve pela primeira vez em anos. Quando chegou até Jason, ele segurou suas mãos, os olhos azuis brilhando com uma emoção que ela nunca vira antes. Você é tudo que eu nunca soube que precisava, sussurrou ele, só para ela. Ava sentiu um nó na garganta, mas respondeu com um sorriso. E você é mais do que eu temi perder. O celebrante, um homem idoso do vilarejo, começou a cerimônia. As ondas sussurravam ao fundo, como uma bênção natural. Vocês se encontraram em meio a tempestades, disse ele, a voz rouca mas firme, e hoje prometem navegar juntos, não importa o que venha. Jason apertou as mãos de Ava. Eu prometo te amar, te proteger e nunca mais te deixar ir, disse, a voz grave carregada de certeza. Ava respirou fundo. Eu prometo confiar em você, construir com você e te dar o lar que você nunca teve. Trocaram alianças simples, de prata, gravadas com as iniciais deles e de Theo. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, Jason a puxou para um beijo, profundo, quente, cheio de promessas. Theo aplaudiu, pulando de alegria. Agora somos uma família de verdade, gritou, correndo para abraçar os dois. Ava riu, lágrimas escorrendo, enquanto Jason os envolvia num abraço apertado. Pela primeira vez, os três estavam inteiros. A festa foi simples, na praia mesmo. Mesas de madeira com toalhas coloridas, lanternas penduradas em cordas, e o som de um violão tocado por um amigo local. Margaret, sentada numa cadeira, sorria com os olhos marejados. Eu sabia que você encontraria seu caminho, filha, disse, segurando a mão de Ava. Jason se aproximou, oferecendo um copo de suco a ela. Obrigado por me dar uma chance, dona Margaret, falou, respeitoso. Ela riu. Cuide deles, rapaz. É tudo que peço. A noite caiu e as estrelas surgiram no céu. Theo dançava com os pés descalços, girando com outras crianças do vilarejo, enquanto Ava e Jason se sentaram na areia, ombro a ombro. Você já imaginou isso? Perguntou ela, a cabeça apoiada no peito dele. Jason riu baixo. Nunca. Eu não sabia sonhar com algo assim até te encontrar. Ele passou o braço ao redor dela, o calor dele a envolvendo. E você? Acha que esse é o final feliz que queria? Ava olhou para Theo, depois para ele. Não é o final, é o começo. Dias depois, decidiram voltar à cidade. Não como estranhos, mas como família. O apartamento de Jason, antes frio e vazio, ganhou vida. As paredes, outrora brancas e nuas, agora exibiam desenhos de Theo e fotos dos três. Ava trouxe plantas, enchendo o lugar de verde, enquanto Theo corria pelos corredores rindo alto. Jason, que antes passava noites em silêncio com um copo de uísque, agora lia histórias para o filho,
a voz suave ecoando no lar que construíam juntos. Ele ainda trabalhava na Blackwood Group, mas mudara. Delegava mais, chegava em casa cedo para jantar com eles. Ava abriu uma filial da Pão de Sol na cidade, equilibrando o negócio com a vida familiar. Margaret os visitava sempre, feliz por ver a filha finalmente em paz. Uma tarde, enquanto Theo brincava no parque, Jason puxou Ava para perto. Eu era um homem perdido antes de vocês, confessou, os olhos sinceros. Agora tenho tudo o que importa. Ela sorriu, beijando-o suavemente. Nós te encontramos, Jason. E você nos encontrou. Num fim de semana voltaram ao vilarejo onde tudo recomeçara. Sentados na praia, Theo construía castelos de areia, enquanto Ava e Jason o observavam, mãos entrelaçadas. Obrigado por voltar para mim, murmurou ele, a voz quase perdida no som das ondas. Ava apertou a mão dele. Obrigado por não desistir. O mar se estendia à frente, calmo e infinito, carregando embora as dores do passado e trazendo a paz do presente. A vida deles não era perfeita. Havia dias difíceis, discussões, ajustes, ecos das velhas feridas, mas o amor os segurava. Jason aprendera a ser pai e marido, deixando o gelo derreter. Ava aprendera a confiar, a abrir o coração que fechara por tanto tempo. E Theo, o elo entre eles, crescia feliz, com um lar que nenhum dinheiro podia comprar. O cheque de $1 milhão fora o começo, mas o que veio depois, o amor, a família, valia muito mais. Enquanto o sol se punha, Theo correu até eles, sujo de areia. Olha meu castelo, gritou apontando orgulhoso. Jason o ergueu nos ombros rindo. É o melhor castelo do mundo, pequeno. Ava se juntou a eles, os três abraçados contra o céu alaranjado. Era uma imagem simples, mas perfeita. Um retrato de redenção, de cura, de um futuro que nenhum dos dois imaginara, mas que agora viviam juntos. Naquela noite, deitados na cama do hotel, Ava descansou a cabeça no peito de Jason. Você já se sentiu tão feliz assim? Perguntou a voz sonolenta. Ele acariciou o cabelo dela, pensativo. Não, mas agora sim. Todo dia com vocês é mais do que eu mereço. Ela sorriu, fechando os olhos. Nós merecemos isso, Jason. Todos nós. E com o som das ondas ao fundo adormeceram, não mais como duas almas perdidas, mas como uma família unida pelo amor que resistira a tudo. Os anos passaram como as ondas que beijavam a costa do vilarejo, onde Ava e Jason selaram seu destino. A vida na cidade, agora aquecida pelo lar que construíram, fluía com uma harmonia que nenhum deles imaginara possível. O apartamento de Jason, antes um mausoléu de silêncio, era agora um refúgio de risadas e memórias. Theo, aos 10 anos, corria pelos corredores com amigos da escola, enchendo o ar com histórias e gritos alegres. Ava cuidava da filial da Pão de Sol, que se tornara um sucesso local, enquanto Jason equilibrava a Blackwood Group com noites em família. Aquele dia era especial, o aniversário de casamento deles. Sob o céu claro de primavera, voltaram à praia onde tudo recomeçara. Theo, mais alto e com os mesmos olhos azuis penetrantes do pai, carregava uma pipa que ele e Jason tinham feito juntos. Vamos voar alto hoje! Gritou correndo à frente. Ava e Jason caminhavam de mãos dadas, a areia morna sob os pés descalços. Parece um sonho às vezes, disse ela, a voz suave. Jason sorriu, apertando a mão dela. Um sonho que eu nunca soube que podia sonhar. Sentaram-se numa manta, observando Theo lutar com a pipa contra o vento. Margaret, agora com os cabelos grisalhos, mas o espírito forte, juntou-se a eles, trazendo uma cesta de pães recém-assados. Vocês fizeram um milagre, sabia? Disse, olhando para o neto com ternura. Ava riu. Não foi fácil, mãe. Jason assentiu, sério. Mas valeu cada passo. Ele puxou Ava para perto, o braço ao redor dos ombros dela, enquanto Margaret contava histórias antigas para Theo, que ria alto. A tarde passou em paz, com o som das ondas e o cheiro de sal no ar. Quando o sol começou a se pôr, Jason levantou-se, estendendo a mão para Ava. Vem comigo. Curiosa, ela o seguiu até a beira d'água. Ele parou, os olhos brilhando com algo que ela conhecia bem agora. Amor, puro e profundo. Eu trouxe uma coisa, disse, tirando um envelope do bolso. Ava franziu a testa, abrindo-o. Dentro, uma foto antiga,
deles 3 na praia logo após o casamento. Atrás, uma mensagem escrita à mão. O dia em que me tornei inteiro. Lágrimas subiram aos olhos de Ava. Jason. Ele segurou o rosto dela com as mãos. O toque gentil. Você me salvou, Ava. Do vazio, de mim mesmo. Esse dia, esse momento, foi quando eu entendi o que é viver. Ela sorriu entre as lágrimas, beijando-o suavemente. Você me salvou também. Nos deu um lar. Theo correu até eles, a pipa finalmente no ar. Olha, papai, mamãe, tá voando. Jason o ergueu nos ombros rindo. Você é o melhor piloto, pequeno. Naquela noite, de volta ao apartamento, a família se reuniu na sala. Theo dormia no sofá, exausto, enquanto Ava e Jason olhavam pela janela a cidade iluminada. Você já pensou em como tudo começou? Perguntou ela, a voz nostálgica. Jason assentiu, o olhar distante. 1 milhão por uma noite. Eu achei que estava comprando um momento. Mas você me deu uma vida. Ava se aninhou contra ele. E eu achei que estava vendendo algo, mas encontrei você. Eles ficaram em silêncio, refletindo sobre a jornada. Aquela noite, anos atrás, fora o estopim. Um erro, uma escolha desesperada que os unira contra todas as probabilidades. Jason, o homem que não acreditava em amor, aprendera a amar com uma intensidade que o transformara. Ava, que temera perder tudo, encontrara força para confiar novamente. E Theo, o fruto daquele encontro improvável, era a prova viva de que o amor podia curar até as feridas mais profundas. Eu era um homem de gelo, murmurou Jason quase para si mesmo. Você me derreteu. Ava riu baixo, e eu era uma garota com medo de se queimar. Você me aqueceu. Ele a puxou para um beijo lento, cheio de gratidão. Nunca vou te deixar ir de novo, prometeu. E eu nunca vou fugir, respondeu ela, os olhos brilhando. Era uma promessa renovada, mais forte que qualquer voto. Os anos continuaram a passar. Theo cresceu, tornou-se um adolescente esperto e gentil, com o melhor dos dois, a determinação de Jason e o coração de Ava. Margaret viveu o suficiente para ver o neto formar-se na escola, partindo em paz com um sorriso. A Pão de Sol expandiu-se, mas Ava nunca perdeu o toque caseiro que a definia. Jason, ainda um titã nos negócios, dedicava-se mais à família, provando que o verdadeiro poder estava em casa. Numa tarde tranquila, anos depois, voltaram à praia como tradição. Theo, agora adulto, trouxe a namorada, rindo enquanto contava histórias da infância. Ava e Jason, os cabelos começando a grisalhar, sentaram-se na areia, mãos entrelaçadas. Valeu a pena? Perguntou ela, olhando o mar. Jason virou-se para ela, os olhos azuis ainda intensos. Cada segundo. Você e Theo são meu maior tesouro. Ava sorriu, descansando a cabeça no ombro dele. E você é o nosso. O sol se pôs, pintando o céu de cores vibrantes. Theo acenou para eles, feliz, enquanto as ondas dançavam ao fundo. Era o fim de uma história que começara com um cheque e terminara com um legado de amor. Jason, outrora um bilionário solitário, encontrara sua riqueza verdadeira. Ava, uma garota desesperada, descobrira que a felicidade não tinha preço. E Theo, o menino que os unira, cresceu sabendo que o amor era a base de tudo. A vida não fora perfeita. Houve lágrimas, dúvidas, momentos de fraqueza, mas cada obstáculo os fortalecera. Cada dia os lembrara do que importava. O cheque de 1 milhão fora apenas o início, uma ponte para algo maior, mais profundo, eterno. Enquanto a noite caía, Ava sussurrou. Nós conseguimos, não é? Jason apertou a mão dela, a voz firme. Sim, e sempre conseguiremos, juntos. O mar seguiu seu ritmo, eterno e calmo, levando embora o passado e trazendo a certeza de que o amor, quando verdadeiro, vence tudo. Eles se levantaram caminhando de volta para casa. Uma família, um lar, uma história que provava que até os corações mais feridos podiam encontrar cura, redenção e um final feliz.